Rapaziada, cá estamos nós para mais um Rugidos da Rapaziada. E quem vai rugir hoje aqui connosco, o grande Hugo da Costa, que nos está a falar a partir de Teresina, no Piauí. Verdade ou não é, Hugo? É isso mesmo. No Grande... Nordeste. Exatamente. O grande Hugo, que é Sporting, claro, sócio, família toda Sporting, como deve ser. Ou seja, ele é como devia de ser o mundo. É perfeito, família perfeita. E então é um prazer recebê-lo aqui para ouvirmos a opinião dele sobre os tais 3 assuntos que nós achamos que são mais importantes neste momento, que é falar um pouco sobre a época que está a acabar, não é? Que para nós, obviamente, não correu da maneira como todos esperávamos, porque acho que o mínimo que a gente tem que ambicionar é ser campeões todos os anos, que isso é que é ser Sporting. Mas pronto, e então ele vai dar aqui a sua opinião. Hugo, bem-vindo, obrigado por estar aqui nos Regidos da Rapaziada. E melhor do que eu, pode você passar a apresentar-se. Você já colaborou aí em vídeos da Já, Rapaziada, já mandou uma vez sobre o Vítor Guióqueres, foi. quando a gente fez a pergunta e tal, você mandou um vídeo que nós publicámos. E agora é um prazer tê-lo aqui a falar comigo diretamente, para ouvirmos a sua opinião sobre outros assuntos, não é? Obrigado, Miguel. Boa tarde a todos. Boa tarde aí à rapaziada. Obrigado a todos os sportinguistas que estão e que vão ver este vídeo. Um abraço aqui do Brasil. Bem, como eu estava a dizer, que é muito bom estar longe, mas o Sporting aproxima. Né? A gente, quando está longe de Portugal, a gente ter aquelas nossas raízes, ser português, mas acima de tudo ser sportinguista e acompanhar, e eu quase que faço aqui as pessoas aqui, qual é o teu time lá em Portugal, não é? Porque há aquela, né? O gajo quer saber o que é que eu sou aqui e o que é que é lá, e eu digo assim, eu sou sempre verde. Então aqui eu sou do Palmeiras. E aqui em Teresina sou do Atlético Piauiense, que é o que é verde. E sou do Picos, que o Picos é verde, e o Altos também, que é às riscas, que é como o Sporting. Exatamente. Então eu escolho sempre um clube. E a minha mulher era do Vasco, e ela diz assim, porra, tu não torces pelo Vasco, eu torço pelo Sporting. A gente entende-se. A minha filha também tem 8 anos, a Maria também já é sócia, a minha mulher e tal. E eu, como eu falo tanto do Sporting, e o Sporting tem estado tão bem, não sei o quê, coloquei o pessoal todo, eu ofereço camisas do Sporting ao pessoal aqui. Então não sei o quê, o outro dia um cara ligou para mim, bora aqui, vamos ver o jogo contra o Arsenal. E eu disse, bora, fomos aqui num restaurante, quando eu cheguei lá ofereci-lhe uma camisa, tenho mais 100 camisas do Sporting. Ofereci-lhe, Hugo, tu já és sportinguista. Então é assim, eu até mandei umas fotos no vídeo para vocês, de vários momentos, tá? Aqui, então é assim, o gajo é do Corinthians, mas é do Sporting. O gajo é do Flamengo, mas é do Sporting. O gajo é do São Paulo, mas é do Sporting. E eu disse, o Porto e o Benfica. Esqueçam essa merda. Esqueçam isso. É que isso, percebes? Então, existe essa coisa. Eu até digo assim, cara, eu vou abrir um núcleo do Sporting na Teresina. Porque isso não existe e eu vou fazer para o pessoal ver a bola. E o brasileiro, como tu sabes, gosta muito de futebol. Claro, e eles adoram futebol, então. E a gente entende-se muito bem e o pessoal tem simpatia pelo Sporting. Percebes? Eu acho isso muito... Porque antigamente era só a rabelhagem e a fruta. E o Sporting estava à parte, infelizmente. E hoje em dia não, a gente conseguiu nos últimos anos voltar àquilo que nós éramos. Isso dá-me um gozo, percebes? Dá-me um gozo porque as pessoas dizem, o Sporting, eu vou torcer para o Sporting. E não sei, para o Sport, que o Sport que eles não sabem coisa. Para o Sport, é Sporting. Percebes? Então, e gostam de acompanhar. Então estou aqui, já casado, aqui há uns anos, sou empresário, temos aqui alguns negócios, e acompanho tanto o Sporting como acompanho a rapaziada. Sentimos mais próximos com isso. O Altos do Piauí não é aquele clube que o fundo do emblema é igual ao emblema antigo do Sporting? Com o leão, o antigo. Isso, e não é? E é às riscas também. Vês como eu sei? Altos do Piauí. É o emblema antigo. É o emblema antigo. Então o gajo eu só... O fundo é esse aí. Exatamente. Tu também tens uma igual a esta. Tu às vezes também usas texto. Sim, de vez em quando uso. Pronto, não só para... Pessoal, já sabem, quem curtir aí o Altos do Piauí, um forte abraço para a rapaziada do Altos do Piauí, que tem o emblema igual ao antigo do Sporting, que eu acho mais bonito do que o novo, mas pronto. Mas um gajo é Sporting, gosta dos símbolos. São gostos. Exatamente. Bom, Hugo, então
Obrigado aí pela tua apresentação. Vamos, se calhar, começar aqui já rapidamente. A pergunta que eu costumo fazer a todos quando a gente começa, que é o que é que tu achas, qual é a tua opinião sobre a prestação da equipa esta época, e de 0 a 10, tu desses uma nota, qual seria essa nota e o porquê? Miguel, é assim, esta época eu acho ela um pouco confusa, tá? Porque assim, houve muito de mérito do Sporting e houve um Porto que não existia nos últimos anos a ter uma presença e uma prestação quase exímia. Quase exímia. Então, assim, porque se tu fores ver até os pontos que nós temos, são mais ou menos aqueles que a gente teve o ano passado e chegou para ser campeão. E o ano passado não chegou para ser campeão, e chegou para ser campeão porque o Porto estava muito abaixo daquilo que deveria ser. Para ser sincero, não acho que o Porto. A pessoa diz assim: ele é campeão, então como ganhou é um justo. Não. Porque ganhou, mereceu. Não. Eu vou-te dizer porquê. Porque o Sporting empatou com o Braga em casa e o Sporting empatou com o Braga fora. E esses dois resultados entregaram a época. Porque ali eram para ser vitórias. Porque a partir do momento em que o Sporting está a ganhar, e deixa-se empatar nos últimos minutos quer dizer, perde 4 pontos, tu vês a quantos é que nós estamos. Depois, claro, no final, com o Tondela, com o Aves, empatar com esses dois, já na parte final havia pouco a fazer, que era como se fosse o último fogo. Porquê? Porque chegámos numa fase da Liga dos Campeões tão à frente, com resultados tão fantásticos, com coisas que a gente nunca tinha vivido, pelo menos, eu nunca vivi, Sim. com 50 anos, então acho que tu também, porque é da nossa geração, claro. É como tu costumas dizer, é o melhor Sporting que eu vi, não é o de 99, não é o de 2002, não é o do Manuel Fernandes, é este. Porque exatamente. A gente olha, a gente ganha. E quando a gente não ganha, a gente está nas decisões. E o importante é estar lá. O importante é nós acostumarmos a estar nas decisões todos os anos. Porque os últimos anos, claro. Porque os últimos anos o que acontecia, Miguel? Esquece, o Sporting chegava ao Natal e era aquela tristeza que a gente já dizia. Porque a gente depois já não contava para mais nada, percebes? Era só fazer o melhor resultado possível. E hoje, e dá 4 ou 5 anos para cá, isso acabou. Então, e costumo até dizer outra coisa, já até engatando, e isto é a verdade. Desde que apareceu o VAR, a justiça no futebol e o Sporting... Sem dúvida. Porque é assim, antes, na dúvida, era contra. Exatamente. Não sei se tu viste na Liga dos Campeões. Assim. Houve 2 resultados na Liga dos Campeões. Se o VAR não tivesse revertido, nós tínhamos sido prejudicados e não tínhamos ganho. Então é assim, vai sempre errar. Vai. O VAR é analisado por humanos? Sim. Vai haver sempre erros? Sim. Mas se não houvesse o VAR, com a arbitragem que a gente tem, se não houvesse VAR, esquece, o Sporting não conseguia chegar, mesmo que fosse melhor. Porquê? Sim. Porque eles controlam tudo. Ambos, e depois dizem que é o manto verde. Isso é a conversa deles para desculpar. Eles não estavam habituados. É que o Sporting se intrometesse como se intrometeu. E se intrometeu de uma maneira, e aí, até já fazendo também a passagem para aquilo que tu perguntou, que é o seguinte: foi uma boa época? Não. Porque a época só é boa quando tu ganha tudo. E quando tu é campeão, que é o que é importante. O menor dos males é ganhar a Taça de Portugal também. Caso fosse, a gente perder com o Torriense, por amor de Deus. Já parecia quando foi com o Aves, naquela altura daquela cena lá do Alcochete, né? Que estava tudo maluco e perdemos com o Aves em casa, que não era para ter perdido, não é? Acho que a situação é diferente este ano. Não, sim, mas estou a dizer, era melhor também que não ganhássemos a final da Taça. Mas a época, ela acaba por ser financeiramente boa, porque a gente arrecada 90 milhões, uma coisa que a gente nunca conseguiu. Vou-te dizer uma coisa, fiquei com um amargo, porque eu vi o jogo, o Arsenal não foi superior ao Sporting, o Arsenal teve a sorte que o Sporting não teve de marcar em Alvalade aos 93, sem dúvida. E vou-te dizer mais, se a gente tivesse passado, o Atlético de Madrid estava ao nosso alcance e a gente poderia talvez alcançar a final que a gente tanto quer e ser campeões europeus, que eu acho que é isso que nos falta, tá? De grandeza é só isso que nos falta, o resto a gente já tem, tá? Então
para nos afirmarmos realmente como um grande, não é da Europa nós já somos um grande, mas um grande do mundo, estás a perceber? Então, eu acho que foi para aí um 6, porque a gente conseguiu 90 milhões, tá? Vamos ganhar a Taça de Portugal, então ganhamos um troféu interno, que é importante, que é o segundo mais importante, e fizemos uma Liga dos Campeões, pá, muito boa, que ninguém estava à espera. Então, nesse sentido, e porque o Porto estava muito à frente, e porque nós não conseguimos ganhar. Então, acho que um 6 para dar uma positividade, dar uma nota acima do 5. Mas ficámos longe dos nossos objetivos, Miguel. Sim. Tá? E o facto de termos ficado longe teve um pouco a ver com os últimos dias, não é? Sobretudo as últimas 3 semanas que tivemos esses desaires que, apesar de eu achar que o campeonato já a coisa foi perdida lá atrás, não é? Não é nestes dois agora. Não. Agora era só continuar com um pouco mais de pressão, mas não seríamos campeões, acho que não seríamos da mesma forma. Era Mas difícil, era as difícil. últimas 3 semanas desastrosas, você acha que teve a ver mais podemos atribuir a culpa a alguém, mais Miguel, treinadores, jogadores, foi a Miguel, eu direção, acho, foi eu acho que eu acho que é um condição conjunto. física? Eu acho que é um conjunto. Sabe porquê? Porque é assim, se nós em janeiro tivéssemos feito um mercado diferente daquilo que nós fizemos, nós fomos buscar o Luís Guilherme, que eu acho que é um bom jogador, que era do Palmeiras. O gajo é um bom jogador, é daqueles promissores, tipo o Hendrick e o Estevão, é aquela cantera deles que é muito boa, e o gajo é muito bom. O outro, como é que ele se chama? O que foi contratado, o Moreno, lá, Epá, não sei o que é que esse gajo vai fazer para o Parabéns, parece que devia estar, mas era na Bahia a vender coisas, gasta no cabelo. Epá, o gajo não mostrou nada, o Luís Guilherme ainda mostrou alguma coisa. Epá, e tu, quando tu estás na Liga dos Campeões a ter uma prestação que nunca tiveste na tua vida, pá, tu vais colocar o Alisson Santos, tu vais emprestar o Alisson Santos ao Nápoles. Por isso é assim, o Sporting faz algumas coisas que eu acho corretas, e esta direção tem acertado mais do que tem errado, ao comparado com as outras anteriores, mas quer dizer, tu precisavas de um jogador como o Alisson Santos no plantel. O nosso plantel é curto. Pá, quando tu olha para um Barcelona e que perdeu com o Atlético de Madrid aos 80 minutos, os gajos vão colocar a substituição é o Marcos Rashford e o Lewandowski. Pá, por amor de Deus, como é que nós temos aqueles jogadores? E nós temos jogadores ótimos. Nós temos o Luís Soares, pá, que é um grande jogador. A gente disse, vai perder o Vítor, quem é que vai vir? Pá, o gajo veio, é um bom, o gajo é completo, dá assistências, o gajo esforça-se, mas o Fotis já vinha todo pendurado por arames. O gajo jogou os jogos todos, é como o Trincão joga os jogos todos. O Pedro Gonçalves está, como tu costumas falar, ele está em baixo de forma, parece que nunca mais foi o mesmo jogador depois da lesão. Pá, temos um Bragança que está ótimo. Pá, outra coisa, tu por acaso não gostas do Fresneda, que tu sempre falas, mas eu vou dizer uma coisa, achei o Fresneda surpreendeu-me, porque começou a fazer o papel dele ali do lado direito, cumprindo, porque ele com a Amorim ele não jogava. Ele não jogava com a Amorim, ele estava no banco. Percebes? Eu acho que o Fresneda não é mau, o Vazanid esquece, o Kvaratskhelia esquece, isso é para sair, é para ir embora e refrescar. Pá, o Quaresma, pá, ganda central. O Diomandé pode ir embora, porque com o Quaresma e com o Inácio... Grande central, e mostrou que também pode jogar à direita. Pode jogar na lateral direita, adaptado. Faz duas posições. O Willman, pá, eu ia deixar os dois melhores para o fim, porque realmente os três, né? O Trincão, pá, é assim, o Trincão não é tão regular como costuma ser, mas o Trincão é o melhor jogador que o Sporting tem. Pá, a gente quer queira, quer não, gosta ou não gosta, mais ou menos, o Trincão, quando joga futebol, meu amigo, quando ele joga, tu vês logo o Sporting a jogar de maneira diferente. Porque ele consegue, percebes? Que depois ele não joga sozinho, mas ele faz jogar a equipa. Porque ele é um gajo inteligente e tecnicamente ele é muito evoluído. Claro, ele às vezes, porque ele está cansado, Miguel. Ninguém consegue aguentar os jogos que o Sporting aguenta. Até eu acho que a direção, no que diz respeito acho que a gente poderia ter feito outro tipo de contratações para atacar. Se a gente estava na Champions, vamos atacar, vamos apostar, vamos gastar dinheiro. Porque isto, no final das contas, é títulos. A gente quer títulos. O dinheiro depois arranja-se. A gente quer o quê? É palmarés. Percebes? Porque o que interessa a mim está cheio de dinheiro e não ganhar nada.
Já chegam os rabolhos. Os rabolhos né, gastam o dinheiro todo e não ganham nada. Não é? Então é assim, todos os anos gastam 150 milhões e Sim, depois não ganham nada. mas eles nem dinheiro têm, eu não sei onde é que eles arranjam o dinheiro. Pois, mas tudo bem, mas aparentemente parece que sim, né? Então, nós é que, nesse aspecto, acho que falhamos, tá? Depois, a equipe, quer dizer, sempre a mesma a jogar, outra vez a porcaria das lesões que nós tivemos, e depois é assim, não sei se tu percebes isso. Pá, os gajos não jogam nada. Todos os clubes da Primeira Liga não jogam nada. Contra o Sporting, os gajos dizem, vamos jogar com o Real Madrid. Vamos jogar com o melhor clube do mundo. O guarda-redes faz a melhor exibição da vida dele. O defesa nunca defendeu tanto na vida. O avançado que não marcava gols há 10 anos, marca gols contra o... então não sei o que é. Percebes? Os gajos, parece que o Sporting é o alvo a bater. Mas isso também pode ser um bocado pelo facto de nós sermos bicampeões, não é? Termos ganho os 2 campeonatos e os treinadores deles e eles, é aquela coisa, vamos jogar contra o bicampeão. Sim, tem uma motivação exatamente, uma motivação diferente. Extra. Mas o que eu te digo é o seguinte, acho que a equipa está cansada. E é assim, se tu tens um gajo como o Soares a jogar os jogos todos, naquele ritmo, joga para a taça, joga para o campeonato, joga jogos da Liga dos Campeões com Paris Saint-Germain. Não estamos a falar de jogar com o Caravaca ou com não sei quantos. A gente joga com equipas, equipas de futebol. Claro. Percebes? Melhores, e é assim, e mesmo assim perdeste na Alemanha e estavas a ganhar 1-0 aos 80 minutos. É que a gente esqueceu-se disso. Percebes? Claro que depois é muito difícil, né? Porque eu acho que é muito difícil. A gente vê um gajo como o Rice do Arsenal, custa 120 milhões, Miguel. O orçamento deles é 6 vezes superior ao nosso. Claro, e para além disso é o banco, não é? Eles têm banco. E o banco, pronto. E nós não temos. E nós não temos. E aqueles que tínhamos, ainda mandámos embora. O Alisson, cara, eu não compreendi isso. O gajo era meio atabalhoado, mas quando entrava no jogo resolvia, cara, marcava um golo, dava outra rapidez ao jogo. O treinador, eu não desgosto dele, acho que ele é um bocadinho teimoso nas substituições, porque eu acho que ele substitui tarde, não sei se o que é que ele fica à espera, acho que ele substitui sempre ali aos 60, 70 minutos. Há jogadores que ele coloca, porque eu não percebo, por exemplo, o Pedro Gonçalves, o Pote não tem que jogar porque é o Pedro Gonçalves, se ele não está bem, dá um lugar a outro. O outro pode fazer um lugar melhor que ele. Até o Bragança pode jogar no lugar dele. O Bragança está com uma moral, percebes? Então é assim, acho que o Rui Borges não é mau treinador. A gente pensava, ele não é unânime, porque não sabe falar, ou porque não sabia falar, porque o Amorim tinha aquela coisa da comunicação e então encantava as pessoas, mas ele não fez nada fora de Portugal. Foi aquilo que a gente viu em Manchester. E o Rui Borges surpreendeu-me, porque eu não esperava que ele, quando o Sporting joga bem, aquilo é o gajo que os põe a jogar daquela maneira, Miguel. Aquilo é dele, aquilo é ele que treina a equipa. A equipa é a mesma com um e com o outro. E tu vais dizer assim, qual é o futebol mais bonito? É o do Ruben Amorim ou do deixa aqui esta pergunta? Eu acho que até o do Rui Borges, sabias? Eu acho que o nosso futebol do Rui Borges, quando a gente joga bem, desculpa lá, venha quem vier. Esquece. E depois, 2 jogadores que eu não posso deixar de falar. Um é o Illman, que realmente é como tu dizias no outro dia, é dentro e fora de campo. Aquela mensagem que ele deixou no último jogo, aquilo é de um nível de capitão, de pessoa, de entrega, percebes, que não é para qualquer um. E depois, que tu, no início, tu dizes, aquele gajo, já sabes quem é que eu vou falar. Sim, o Maxi. O Maxi, é um grande jogador de futebol. Enganou-me bem. Ainda bem. Claro. Sim, mas eu sei reconhecer. Já não acerta sempre. Miguel, eu vou te dizer uma coisa. O Miguel e o Trincão são os jogadores mais importantes do Sporting desta época. O Maxi tem uma entrega. Sim, ele é um gajo, é aqueles raçudos, sabes? Aqueles gajos que não desistem. Tem uma grande técnica, Mas às vezes a coisa não lhe corre bem tecnicamente, que era isso que eu criticava no início.
porque eram alguns passos errados e não sei o quê. Só que o que é que acontece? Ele consegue compensar, mesmo quando a coisa não lhe corre bem, que às vezes acontece, até agora já aconteceu aí num jogo recente, também não, ele não teve bem, mas acaba por compensar com essa entrega, com aquela garra dele, Mas com o a gajo, forma o como gajo. disputa o jogo. Opa, Ele disputa o jogo intensamente o tempo todo está em campo, para ele não há períodos mortos. Aquilo é sempre, e vai à frente e vem atrás e faz a ala toda, e, não é? não, e depois não está cansado. Tu só vês o gajo cansado lá quase no final. Pá, e depois é assim, que é que isso que eu gosto. Mas parece que é do Sporting deste pequenino. Claro, claro. Sim, Opa, sim, aquela, veste a sabes, camisa, o veste gajo, a o camisa. gajo, e é capaz de chamar nomes aos gajos Claro, todos, claro, como se o clube dele, como se o gajo fosse o, claro. fosse o Bragança ou fosse o Exatamente. Quaresma, que nasceram no Sporting. Exatamente, exatamente. Se eu tivesse a dizer, esse gajo é quem? Esse gajo é do Sporting. E vai ser. E mesmo que ele saia, vai ser. Sim, sim. Percebes? Pá, isso tu não vês em muitos jogadores, Miguel, não vês? Não, não, Então, são atributos raros, é verdade. São percebes? Então é atributos assim, raros. ele e o Willman, pá, até como o Vítor, pá, o Vítor quando estava no Sporting, pá, já não pode dizer nada dele, depois portaram-se mal lá naquela Sim, merda, sim. lá, o dinheiro, aquela coisa que a gente já sabe, vamos São embora. coisas Mas, diferentes. mas tu vês o Soares, eu estou a dizer isto porque é importante a gente ver, não é só o português que é do Sporting, que nasceu no Sporting, por exemplo, tu vês o Trincão tem alegria a jogar no Sporting, porque ele é Sportingista, porque ele é Sporting. Percebes? Então ele está a jogar no clube do coração dele, ele está feliz. Não é o dinheiro, não é só o dinheiro que interessa, entendes? E a gente percebe o Coates, pá, são jogadores que passaram para o nosso clube e que tu vês o amor. O Mário Jardel, eu conheço o Jardel, falei com o Jardel há pouco tempo aqui no Ceará e ele dizia-me assim: Ô Hugo, cara, eu fui bibota lá no Porto e não sei o quê. Ah, pô, Sporting, meu, eu nunca vi uma torcida como aquela. Tu estás a entender? E o gajo foi no Galatasaray, foi no Porto. E ele o quê? Ele deu-nos um campeonato, ele e João Pinto, que marcou 58 gols naquela época. Epá, mas o Mário Jardel, para mim, talvez tenha sido o melhor ponta de lança que eu vi jogar no Sporting. Sim, Tiveste o sim. Vítor, tiveste. Pá, mas o Jardel, aquilo era uma coisa doida, percebes? Até Verdade, é assim, verdade. eu acho que as pessoas que passaram pelo Sporting, elas ficam com amor pelo Sporting. Eu Pois. tenho essa ideia, percebes? Eu também, eu acredito que sim, vários jogadores. E outras até que nem se calhar foram tão importantes, mas tiveram, a imagem deles fica marcada. Tens o exemplo do aquele gajo italiano, o De Franceschi, também O que Di foi um gajo Franceschi, sim. que andou Sim, ali um ano sim. ou dois e comprou, e ainda hoje o gajo fala sempre no Sporting e não sei o que mais. E houve outras O, o, mais, não é? o Acosta, lembras-te do Claro, o Acosta, o Acosta, sim, argentino? sim, claro. Pá, O Beto por Acosta, exemplo, sim, sim. o Liedson. Pá, o Liedson é pá, que maravilha de jogador, pá. Percebes? Então é assim, então acho que pá, acho que a época foi um bocadinho assim, Miguel. Foi agridoce, ainda não acabou, acho que a gente, pá, adoraria, juro que não imaginas a felicidade que eu tinha se a gente acabasse em segundo lugar. Epá, mas nem é mais pelo segundo lugar, era para aquela gente, para aqueles gabolhos, pá, não ficar em segundo lugar. É pá, porque é de uma arrogância. Pá, percebes? Pá, e não é fácil. E vou dizer uma coisa, o Sporting teve muito bem agora com a posição que teve do jogo de segunda-feira. Porque eles já queriam enganar o Sporting. O pessoal anda sempre a ver, anda Eles sempre já a ver. queriam, não, é a história deles, não é já queriam, é a história deles Não, mas é estou, querer estou a enganar. dizer, estou a dizer a Liga e não sei o quê, dos direitos televisivos e o Sporting, Sim, se sim. puder, joga no sábado. Mas porquê? Mas aí eu vou dizer uma coisa. Dando a Varandas. Quer se goste, quer não se goste. Vou dizer uma coisa, o Varandas tem mostrado, goste-se do estilo, não se goste do estilo. Agora, ninguém é mais Sporting do que ele. E o gajo defende os interesses do Sporting acima de qualquer coisa. Percebes? E ali ninguém brinca com ele. Percebes? Pá, isso para mim, a gente andou a vida toda, Miguel, a sermos os coitadinhos, os calimeros, que era, por amor de Deus, hoje em dia isso acabou, cara, e Deus queira que nunca mais volte para trás. Que daqui seja só para melhor, estás a perceber? Sim. Ah, Tu eu, concordas, pegando nessa situação, já falaste aí da direção, agora já entendemos pronto, a tua posição em relação a isso, mas pegando no assunto Rui Borges e na renovação, tu achas que a renovação ah, dá para perceber pelas tuas declarações que achas que o Rui Borges deve ficar, não é? Mas achas que o timing da renovação foi, não, foi, foi mas o bom? Ou time se devia ter esperado, devia ter sido antes? O que é que devia ter tu. esperado, devia ter esperado. Porquê? Ou Mas tinha devia renovar. Tu concordas não, que devia, renovasse? devia renovar, deveria ter sido ou antes, quando a coisa estava a correr bem,
ou então deixava a época acabar. E aqui, meu amigo, não tem nada de, está com dúvidas, não, não. Pá, eu sou dono da minha empresa, eu é que sei o que é que eu quero melhor para ela. E o Sporting, além de ser um clube, uma instituição, é uma empresa. E a empresa é gerida de diversas formas. Então, ele é um ativo que ele tem que ser gerido como outro ativo qualquer. Merece sim aumentar, está aqui, ok. Se tu me disseres no cômputo geral, ele merece, porque o que ele fez o ano passado, com 50 lesões, o gajo ganhava os jogos todos com os miúdos, não é para todos. Também não é fácil. E vir a seguir ao Rabelinho, como tu dizes, também não é fácil. Então, e ele conseguiu ser bicampeão e ainda ganhar a taça. Então, eu acho é que aquelas 3 semanas, os 3 jogos, né, Arsenal, Benfica e Porto, não tivemos o resultado que a gente queria ter, acho que foi mau. E eu acho que eu não renovaria agora com ele logo na sexta-feira, na semana da derrota com o Benfica e tal. Por outro lado, acho que a direção está a dar o quê? Está a dizer a ele, meu amigo, você tem todas as condições para você fazer uma época no próximo ano. Já aconteceu com o JJ, quando foi treinar a rabilhagem. Também não, teve um ano que não ganhou nada e no ano a seguir ganhou tudo. O Ruben Amorim chegou a ficar em 4º lugar ou 5º lugar e no ano a seguir foi campeão. Entendes? Então, Miguel, o problema, e tu sabes isso, o Abel do Palmeiras. O Abel só, e é sportinguista o Abel, tá? E ele fala sempre, conheço também ele também fala com carinho do Sporting. Foi jogador também. E ele diz o seguinte: se eu não tivesse tido a oportunidade de ter os anos que eu tive para fazer o meu trabalho, eu não tinha conseguido ser o treinador mais vencedor do Palmeiras. E porquê, Miguel? O ano passado ele não ganhou nada, mas ele teve em todas as finais. Todas! Ele foi à final do Brasileirão, ele foi à final da Libertadores, da Copa. Não ganhou, porque não se pode ganhar sempre, mas o trabalho está lá. E agora este ano já está em primeiro lugar com não sei quantos pontos na frente do Flamengo. Então é assim, se a gente não der tempo para uma pessoa construir um fio de jogo, uma maneira de jogar, uma cultura que cada um tem, como aqui no Brasil, tu sabes como é, o gajo perde 3 jogos, tchau, perde 4 jogos, a torcida vai lá já para bater no gajo, sai daqui. Ou deixa a pessoa trabalhar, ou então esquece. Não dá, então acho que ele tem a oportunidade de no próximo ano, eu acredito que ele tenha aprendido com os erros deste ano, vou dizer sinceramente, por isso que eu digo que foi de mérito do Sporting, porque o Porto não joga nada, para mim, desculpem lá, não joga nada, tem a vontade de ganhar, e os gajos também, não sei onde é que foram buscar o dinheiro para compraram 50 jogadores, também não percebi isso, quer dizer, o outro encontrou 200 euros na conta do clube e depois gastaram 200 milhões, também não percebi, mas é assim, o Porto teve mérito porque ganhou, mas é de mérito do Sporting. Se nós não tivéssemos empatado e perdido alguns jogos estupidamente, eles não tinham se calhar sido campeões. E por isso que eu dei há bocado o exemplo do Braga, percebes? Se tivéssemos ganho os 2 jogos com o Braga. Então, eu acho que a gente tem que dar a oportunidade ao Rui Borges, porque acho que ele merece, quer se goste do estilo, quer não se goste, porque eu acho que ele não é mau. Porque se ele fosse mau, não tinha feito o que fez no Sporting. A gente também tem que dizer, a equipa é boa. Está bem, mas uma equipa boa não faz um bom time. Né? Os bons jogadores todos juntos não fazem um bom time. É diferente, é uma coisa diferente. Agora, tem o próximo ano para mostrar então, para ser campeão outra vez. A Liga dos Campeões, como tu dizes, é um sonho que a gente tem. E vou-te já dizer uma coisa. Eu li uma coisa na internet que diz uma previsão que o Sporting só vai ser campeão europeu em 2034. Tá? Então ainda temos alguns anos para esperar o Sporting. Mas vamos ser, hein? Mas vamos ser. Mas qual é a base para essa previsão? Não, fizeram tipo um IA, uma inteligência artificial, uma coisa de inteligência. uma coisa dos clubes que iriam ser campeões nos próximos 20 anos. E aparece o Sporting lá em 2034 e diz, e eu disse assim, antes em 2034 do que nunca. Pois, esperemos que sim. Então eu dizia assim, então se calhar não vai ser este ano. Então eu acho que ele merece a oportunidade, viu, Miguel? Acho que ele merece a oportunidade. Okay. Depois, é como qualquer treinador, vive do resultado. Sim, logicamente. É? Então, eu acho que ficou entendido os três quesitos, direção, treinador e jogadores. E agora eu passava para a penúltima pergunta.
que é Aham. o seguinte: se tivesse cara a cara com alguém que manda no Sporting, pode ser o presidente, o treinador, alguém que tenha algum poder dentro do clube, né, de fazer alguma coisa, o que é que lhe diria? A quem é que diria e o que é que diria? Epá, eu não sei, sinceramente, eu dizia, opá, pessoal, vamos defender o Sporting como o Sporting merece, então acho que ir para cima deles, não deixar, não fazer acordos com ninguém, não criticar a arbitragem, a gente tem que criticar a Isso seria arbitragem, a direção, ou a seja, direção, seria isso alguém da seria, direção, né? seria com o Varandas ou O alguém da presidente, direção, sim, o dizer assim, presidente. meu amigo, defenda os interesses como você tem feito agora, não se importe com o resto, o Pinto da Costa fez isso a vida toda, do jeito dele, né? Eu não estou a dizer que nós somos diferentes, não temos que ser, mas sermos nós, só contarmos connosco, entende? Sermos fortes, sermos unidos para dentro e dar uma imagem para fora de intocáveis, acabou, que traça quem é, quem não é, nós somos o Sporting. E é isso que a gente tem que fazer. Isto era o que eu diria à direção. Ao Rui Borges ia dizer, meu amigo, não inventes, tá? Não inventes, faz só o feijão com o arroz, como a gente diz aqui, bem feito. Se tu fizeres o arroz com feijão bem feito, nós não queremos mais nada e está ótimo, tá? E vocês, jogadores, continuem. Aqueles que acham que não têm nível para o Sporting, saiam, vão jogar para outros clubes, não tem problema nenhum. E a gente fica cá os que têm que ficar e nós vamos comprar e trazer. Claro que é diferente, né, Miguel? Quando tu vai para a Liga dos Campeões, tu consegues atrair um número de jogadores que na Liga Europa tu não consegues. Lógico, Por lógico. exemplo, porque o Vítor jogava na segunda divisão inglesa, mas quando tu chegas lá para comprar o gajo, diz assim, meu amigo, tu vais jogar a Liga dos Campeões, eles sabem que isso é que é a montra, isso é que é a vitrine mundial. Tu vais dizer assim, tu vais jogar a Liga Europa, mas alguém quer saber da Liga Europa para uma coisa. Mas por acaso, quando fomos buscar o Vitória e o Morten, nós íamos jogar a Liga Europa. E Não era a íamos jogar Europa, a não era, Liga dos era a Liga Campeões. Europa. Não, para casa, então, tudo Sim. bem, mas quer Não, dizer, mas mas eu concordo contigo, porque também nós fomos buscar, é isso que estás a dizer, fomos buscar o Vitor ao Coventry, que era da segunda da divisão segunda Liga, inglesa, e fomos buscar o Morten ao aqueles gajos do sul da Itália, ao Lecce, que ele ou estava no Lecce, Lecce, sim. também estava na Série B. O Lecce não estava Então, na Série A. O Morten também jogava na Série B italiana. e agora estamos Portanto, atrás e o Soares era do Almeria, e agora exatamente, estamos era da atrás, segunda espanhola. e agora estamos atrás de outro também da segunda espanhola. O que eu quero dizer com isto é o quê? É que atrair, e toda a gente quer jogar no Sporting. O Sporting é um clube que dá condições para um Vítor desta vida, está no Arsenal e se calhar vai Para ganhar a Liga progredir, dos não é? Campeões. Claro. Tu imagina que o Vítor, o ano passado, estava a ser campeão em Portugal e agora é capaz de ser campeão da Liga E dos de Inglaterra. Campeões. E de E de Inglaterra. Inglaterra. E de Inglaterra que ainda tem com o City, que o City está igual. Quer dizer, o Soares é indiscutível na seleção da Colômbia. Mas quem é que proporcionou isso ao Soares? Foi o Sporting. Quem é que levou o Vítor para o patamar que o Vítor tem? Foi o Sporting. Sim, Eles sim. não se podem. A gente não pode esquecer de uma coisa. Nós temos que agradecer a eles, mas eles têm que nos agradecer muito mais, Miguel. Porque se eles não jogassem num clube como o Claro, Sporting, isso. eles nunca Claro, iriam claro. jogar nada. Sim, Eles iam sim. continuar na segunda divisão. Sporting não tem que agradecer nada a ninguém. Pá. Eles é que têm que Percebes? agradecer ao Sporting. Não, Eu também agradecer no concordo com sentido de isso. dizer assim, cara, obrigado por aquilo que tu fizeste aqui, mas tu foste pago por isso. Claro, Ninguém te ficou a exatamente. dever nada. Não Fizeste. fazem mais que a obrigação deles. Então, Pronto, agora diz-me uma coisa, porque como é que eles chegaram onde eles chegaram? Como é que o Alisson Santos, que jogava na terceira divisão do claro, Brasil, chegou no campeão italiano? Foi claro, porque claro. estava no Sporting. Exatamente. Percebes? Então nós somos o quê? O patamar para esse pessoal chegar onde tem chegado. Sim, sim. Então respeitem o Sporting Clube Claro, Portugal, porque não há nada maior que o Sporting, entendes? concordo. Sempre. Mensagem final. Uma É, mensagem pá, final Miguel, aí sei para lá, meu. a Minha rapaziada, mensagem é, meu, para os continuarmos sportinguistas que nos assim. estão a ver. Sportinguistas, façam como eu. Se vocês gostarem um bocadinho do Sporting, um décimo daquilo que eu gosto, esqueçam. Não há coisa mais importante. E vamos continuar, meu, a assistir, a tornar o nosso Sporting, não é como um dos maiores da Europa. Nós, não é talvez, nós somos dos maiores da Europa. E nós provámos isto. Porque um clube, eu sei que a gente só liga ao futebol, mas o nosso clube é uma potência, Miguel. O nosso clube, este ano,
conseguiu em 5 modalidades estar nos quartos de final das ligas europeias. Onde é que tu vês isto nos outros clubes? Não vês. Sim. Vês no Sporting, vês no Barcelona, vês no Real Madrid, que são os 3 maiores clubes titulados, as maiores potências mundiais ecléticas. E então, assim, o nosso clube é muito grande. E é diferente. É grande e é diferente. Sim. Nós somos diferentes dos outros. Sem Percebes? dúvida. Então, isso, vamos continuar assim. Miguel, continua aí, cara, que a gente a seguir a rapaziada e faz mais coisas dessas, porque eu participar, eu adoro. Adoro estar perto do pessoal que é igual a mim. Boa, Hugo. Obrigado. Olha, ficamos por aqui hoje, mas é assim, isto vai haver mais vezes, não é? Como vocês já todos sabem, e provavelmente noutras ocasiões vamos falar sobre outros assuntos. E então é isso, ficámos aqui com o grande Hugo Costa hoje, e foi um prazer ter-te aqui. Obrigado, Miguel. Quem viu isto já sabe, quem quiser também participar, rapaziada.1906@gmail.com, manda um e-mail, alguém vos vai responder, vai explicar como é que é, e é um prazer receber toda a gente, como foi um prazer receber aqui o Hugo. Hugo, forte abraço, viva o Sporting, obrigado. Somos os maiores do mundo e arredores. E vamos ganhar a taça, bitaça, ou seja, pronto, que é importante, pelo menos ganhar um título para ver se a coisa desanvia, está bem? E a partir do próximo ano a gente volta outra vez a ganhar o campeonato e por aí vai. E a Liga dos Campeões, em 2034. 2034, combinado. Grande abraço. Um abraço. Obrigado, Miguel. Um abraço. Obrigado, rapaziada. Tchau.